Abra sua Bíblia comigo, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 7 por enquanto. Jeremias 17, 7, diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja a confiança nele está. Amém. Segura a página e não fecha não. Depois a gente vai ler. Enquanto eu orava aqui por este momento, uma palavra ressoou um pouco na minha cabeça, que foi confiança. E eu fiquei pensando em confiança, assim, e eu fui pensando em algumas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E talvez muitas pessoas nem se lembrem disso, assim, aconteceu um pouco mais na pré-história. Mas antigamente não tinha o Waze, Google Maps, sabe essas coisas que a gente tem hoje? Eu peguei essa época. Embora não pareça, mas eu peguei um pouco dessa época. E não tinha aí, né? Hoje eu posso falar de mim, assim, eu saio da minha casa e venho para a igreja, que eu venho 7 vezes por semana, mais ou menos, e eu coloco no Waze para vir. Por quê? Porque às vezes tem um trânsito, às vezes sei lá o quê, tem uma rua fechada, eu coloco. É o costume. Mas antigamente a gente não tinha. E a gente não chegava. E a gente não tinha um horário marcado no médico, e não chegava no horário marcado no médico. E por aí vai. Aí eu pensei em outras coisas. Eu lembrei também lá na minha infância, que eu ia para a escola de manhã, chegava da escola correndo, almoçava correndo, falava, mãe, beijo, tchau, e para a rua. Sabe quando eu voltava? Ou quando eu tinha fome, ou quando escurecia. Por quê? Porque não tinha o celular. E para quem conheceu minha mãe, imagina, assim, não sei como é que era, mas não tinha celular, então ela não tinha que me achar. Eu não estava na esquina, eu estava lá 20 ruas para cima jogando bola. E estamos aqui hoje, né? Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que a confiança ela muda com o tempo. E dependendo do que nós temos em nossa volta. Como eu disse, no passado a gente confiava na nossa intuição. Não, eu vou por aqui, eu vou pegar a primeira direita, a segunda esquerda. No máximo lá tinha aquele guia lá, como é que chama? Aquele... Hã? É isso aí, ó, lá no porta-luva, lá você abria, pegava as páginas, virava e tal. No máximo isso, e assim, quando você ia num lugar novo, né, Marcão? Marcão tá aí, ó. Quando você já sabia o lugar, você não usava mais. Você já sabia o nome das ruas. Hoje em dia, meu amigo, eu preciso lembrar o nome da rua que eu moro. Meu Deus, como é que é? Não é assim. Telefone a gente sabia de todo mundo. Hoje, mal é mal, você sabe do marido, da esposa aí, se não souber, dá briga. Mas mal é mal, assim, porque... Por quê? Porque a agenda tem tudo, o celular tem tudo, resolve tudo. Então a gente passa a confiar, e é esse o ponto que eu quero aqui, desses exemplos bem bobinhos, a confiar em outras coisas. A mudar o nosso tipo de confiança. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a nossa confiança não pode mudar. A nossa confiança deve continuar em Deus. E aí eu fico pensando e me perguntando, o que tem nos impedido, no mundo atual, na nossa vida atual, moderna, entre aspas, por favor, a não confiar totalmente em Deus? Você já parou para pensar? Para assim, um segundo aí, assim, 3 segundinhos agora, assim. O que será que no nosso dia a dia, o que será que nesse mundo moderno, tecnológico, não tem nos interferido para que a nossa confiança não esteja totalmente em Deus? Vamos voltar lá para Jeremias, vamos ler mais um pouquinho. Agora a gente vai ler a partir do versículo 5, do capítulo 17, que diz assim: Assim diz o Senhor, Deus está falando, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta de Deus.
Deus aqui está falando claramente o seguinte, assim, olha, que nós não devemos confiar. E aqui, entenda, confia em homens, como homens, não digo mais, como humanidade, que é o que ele usa aqui na segunda frase, que confia neste mundo, que confiam nas coisas daqui. É isso que é o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, nós não devemos confiar na humanidade, nem confiar nas coisas dessa terra, porque elas mudam. Exatamente como nós vimos agora. O GPS não existia, agora existe. O celular não existia, agora existe. A gente passa a confiar nisso. E ok, não tem problema para quem confia nisso. Mas o fato é que quando nós falamos de Deus, quando nós falamos das coisas do alto, tudo aqui pode mudar. A humanidade pode mudar. As coisas podem se modernizar. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos continuar olhando para Deus e vendo o porto seguro que Ele é para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a vida nossa atual, quando nós olhamos para a humanidade atual, a gente vai ver que ficou, entre aspas, de novo, por favor, aqui, mais fácil viver sem Deus. Entre aspas, claro. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ler um livro, eu posso pensar, eu posso pensar no sei lá o que, no ar, no sol, na lua, em qualquer coisa, assim, eu posso acreditar em muita coisa, existe muita, a internet está aí, você dá um Google lá, você acha o que você quiser, e prova o que você quiser, né, terra plana, por aí, bom, mas, você prova qualquer coisa, você entra lá e você vê qualquer coisa. Então, entre aspas, quando a gente fala em confiança em Deus, isso passou a ser um pouco relativo para a humanidade. Deus é parte de algumas coisas, mas eu também, assim, eu confio no meu carro, eu confio no meu GPS e também confio em Deus, entende? Eu confio no meu presidente, mas eu também confio em Deus, sabe, assim. E a gente meio que trouxe essa confiança que tem que ser total e plena em Deus para um patamar um pouco menor, para um patamar terreno, humano. E quando a gente compara Deus com qualquer coisa dessa humanidade, não está muito legal. De novo, eu não estou dizendo que a gente faça isso propositalmente, assim, sabe, assim, vou colocar agora a minha confiança em... Não, isso, as coisas vão acontecendo. O dia a dia vai consumindo, a nossa mente vai para cá, vai para lá, eu vou ali, vou aqui, e conforme a gente vai vivendo, as coisas vão mudando e vão se encaixando. E a gente via que, maldito homem, Deus fala, olha, não tem a graça de Deus o homem que confia na humanidade. Não tem a minha graça, não é bendito aquele que não confia inteiramente em mim, mas que continua confiando nessa terra. Isso é o que nós falamos às vezes quando a gente vai falar aqui sobre oferta, sobre dízimo, essas coisas. A nossa confiança não pode estar no nosso emprego. A nossa confiança não pode estar num governo. Sabe por quê? Eu vou dar o mesmo exemplo, e eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar isso, mas é um exemplo ótimo, que não tem mais dúvida. Quem imaginou que uma pandemia aconteceria no mundo? Um dia a gente está lá, eu mesmo, em fevereiro do 2000 bolinha aí, sei lá quando foi, eu estava viajando, eu estava de férias, olha que beleza, estava lá, voltei do negócio, doença, pandemia, falei, nossa, o que aconteceu? Passou 2 semanas, ninguém sai de casa. Quem imaginou isso? Ninguém. Os mais estudiosos, os analistas financeiros, ninguém imaginou que ia ficar trancado em casa 1 ano, que não ia ter... O mundo mudou, de um dia para o outro. Se a nossa confiança está nessa terra, eu posso dizer para você que amanhã as coisas podem mudar. Porque elas já mudaram recentemente, acho que todo mundo... Se a gente falasse de uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás, olha, a peste negra aconteceu, mudou o mundo. Você vai falar, beleza, foi lá na Espanha, isso aí nada a ver. Não, faz só 2 anos atrás. Todo mundo que está aqui viveu isso, as crianças viveram isso. Todo mundo. É a humanidade. Se a gente passa a confiar no dinheiro que eu tenho no banco, vem um governo, e aí não é para todo mundo já de novo, mas vem um governo e saca a poupança de todo mundo.
30, 40 anos atrás, 30 anos atrás, os mais antigos vão lembrar. Quanta gente que tinha todo o seu dinheiro na poupança, que chegou no outro dia lá, não tinha mais R$1 na poupança. Confiar no mundo. Não estou dizendo que você não pode ter, não é isso, mas estou dizendo o seguinte: a nossa esperança, a minha vida, o que eu sinto, o que me faz viver, o que me deixa feliz, não pode ser dessa terra. E aí eu vou um pouco mais longe, para os casados agora, e para os solteiros também, que querem casar, né? O seu cônjuge não é o motivo da sua alegria, e não pode ser. Não é que você não tenha que fazê-lo feliz e ele te fazer feliz, óbvio que sim. Mas ele não pode ser o motivo da tua alegria. Sabe por quê? Porque ele é humano, que nem você e eu. E ele erra. E um dia todos vamos errar com os nossos cônjuges aqui. Todos vamos errar um dia. E se a nossa esperança estiver ali, poxa, mas eu pensava que, nossa, ele é pastor, ele está lá pregando, ele faz um negócio desse aqui em casa. Eu sou humano, eu vou errar, eu vou pisar na bola. Se a esperança da minha esposa estivesse em mim aqui, puxa vida, está mal o negócio. Entende o que é humanidade? Isso é humanidade. A gente olhar, óbvio que isso vai nos afetar. Como eu digo aqui, a gente não é robô, a gente sente. A gente é de carne e osso. A gente vai sentir o baque, a gente vai, puxa, mas a gente tem que parar, opa, peraí. A porrada veio, mas a minha esperança não está nessa terra. Mas o que eu confio não está aqui, isso é passageiro, isso vai mudar, e o que eu tenho com o Senhor é muito maior. E isso tem que nos trazer alegria e paz. Foi falado aqui, um pouco mais cedo aí, na reunião que nós tivemos aqui, sobre autoridade, sobre submissão. Quantas pessoas, quantos de nós vivemos um jugo sobre isso? Sobre autoridade, sobre submissão nos nossos empregos, porque não respeitamos, porque não... E não deveríamos viver mais isso, porque o nosso olho, a nossa esperança, a nossa alegria continua na humanidade. Vamos seguir, senão a gente não janta. Salmo 20, verso 7, diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mais uma vez, mas agora, pastor, eu tenho um bom emprego, sabe, eu estudei, puxa vida, eu tenho aqui, eu estou ganhando o mundo, por quê? Puxa vida, o que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? O que adianta? O que adianta eu ganhar tudo? O que adianta? Não adianta. É exatamente aqui o que esse provérbio está dizendo. Olha, não se apoie no seu entendimento. Sabe por quê? Porque o nosso entendimento, ele é humano. Entendam isso agora. Deus fala para a gente não confiar. Maldito homem que confia na humanidade. Eu estou dizendo que o nosso entendimento é humano. Então, quando nós confiamos no que eu sei, no que eu posso, eu estou confiando na humanidade. De novo, entendam isso de um modo espiritual, claro, né? Você entende de alguma coisa, você vai fazer aquilo que você faz lá, que você trabalha, mas de um modo espiritual, a gente tem que parar de olhar as coisas com o nosso entendimento, porque a gente conhece só até a página 2. Depois da página 2, aí é com Deus o negócio. E é nesse momento que Deus está lá falando assim: e agora? O que vai ser, meu filho? O que vai ser, minha filha? Você vai confiar em mim? Ou você vai continuar tentando com a sua própria mão? E a gente vai e tenta, e faz de um jeito, e faz de outro, e nada acontece. E vai falando: não é possível. Deus não tem nada a ver com isso. Porque isso é humanidade. Porque nós continuamos querendo e tentando fazer com as nossas mãos. Voltamos lá para Jeremias agora. Próximo versículo. Versículo 6. Ele será como um arbusto no deserto, que não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém.
Deus faz uma comparação aqui com quem confia na humanidade com um arbusto. E aí eu, de novo, fiquei brisando no arbusto. Todo mundo já deve ter visto um filme, alguma coisa lá de uma plantinha no meio do deserto lá. Como é que vive? Aí eu fui procurar como é que vive essa planta. Ela tem que cavar as raízes tão fundo, até achar um mísero leitinho de água lá que tenha lá, por menor que seja. As folhas são mais rugosas para proteger, tem uma oleosidade por causa do sol, um monte de coisa. Ela tem que se adaptar àquele terreno. Talvez ela não tenha sido criada para aquilo, mas porque as coisas aconteceram na volta dela, ela tem que se adaptar para aquilo. E aí Deus está falando o seguinte: olha, essas pessoas que não confiam, que confiam na humanidade, são como essas plantas, que vivem lá no meio do deserto, que não sabe o que é uma água, que não sabe o que é uma chuva, que não sabe que tem que mendigar um pouquinho de água. E aí quando eu li isso, fez assim na minha cabeça, assim, ó, pá, o que é água? Água é o Espírito Santo, água é o próprio Deus. E aí, a gente vai montando a cabeça, né? Quem confia na humanidade tem falta de Deus. Nós temos falta de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente tem que confiar, é um ciclo. Porque qualquer migalhinha de Deus, a gente fala, que delícia, eu quero, nossa, que gostoso. Mas a gente não passa das migalhinhas, porque a gente não saiu do deserto. A gente precisa sair dessa condição de uma planta, de um lugar árido, e ir para um próximo estágio. E aí a gente vê, versículo 7 que nós lemos, mas bendito é o homem cuja confiança está no Deus e no Senhor, cuja confiança está nele. Provérbios 3, nós acabamos de ler lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. 3:5, perdão. Aí continuando agora. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que coisa. A gente está dizendo o seguinte agora, que se a gente não confiar totalmente em Deus, se a nossa confiança está nessa terra, nós temos falta de Deus, e essa falta de Deus faz-nos sofrer, inclusive fisicamente. Aqui, vigor físico, saúde no físico, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Quantos de nós sofremos com doença? Quantos de nós sofremos com doenças tanto físicas quanto psicológicas muitas vezes? Por falta de confiar em Deus, por falta de buscar a Deus. Pastor, mas eu venho na igreja, eu sei, eu também venho, mas eu preciso buscar Deus mais, eu preciso confiar em Deus mais, entende? Isso aqui não é uma palavra para quem não é crente, isso aqui é uma palavra para todos nós, para quem não é e para quem é. Todos nós precisamos muito de Deus, todos nós precisamos mais de Deus, todos nós precisamos. Mas eu já sou, ótimo, precisa de mais. Mas eu não sou, que pena, precisa ser, porque você precisa muito de Deus na tua vida. Jeremias, versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano na seca, nem deixará de dar fruto. Olha que promessa que nós temos aqui. Quando nós confiamos em Deus, eu não sei se você entendeu isso que eu acabei de ler. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: olha, está vendo aquele arbusto no meio do deserto? Esquece aquele arbusto. Arbustinho é aquela coisinha feinha, assim, sem planta, sem nada, sem folha. Não, quem confia no Senhor vai ser uma árvore vistosa, plantada junto aos ribeiros, quer dizer, à beira dos rios. Cara, à beira de um rio não tem falta de água, porque você vive na água, entende?
Você vive sendo banhado por isso. E é isso que nós precisamos continuar na presença do nosso Deus. Pingar no culto é viver no deserto, recebendo um golinho de água. Sabe, ouvir uma pregaçãozinha uma vez por semana, legal, eu sou assim, tá, eu gosto, sabe? Eu vou dizer para você, não basta, você precisa de mais. Só que aquela planta que está no meio do deserto, talvez, ela já se acostumou tanto a receber aquele pouquinho, que ela não entende isso. Mas a partir do momento que você começa a receber, e você fala, uau, peraí, mais água, que gostoso. Eu não preciso viver só como uma migalhinha, eu posso viver plantado junto a ribeiros. Pode, nós podemos. Essa é a promessa do nosso Deus para você e para mim. Não é para qualquer um lá, não, é para nós aqui, é para você e para mim. Nós podemos estar aqui, nessa posição. Ele estende as suas raízes ao ribeiro, ele não temerá quando chegar o calor. De novo, olha aqui a palavra de Deus dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Deus não tira isso de nós, mas Ele está dizendo o seguinte, olha, no dia que vier o calor, fique tranquila, porque você está sendo guardado. E Ele continua, olha só, algo muito pior que um dia de calor. Ele diz o seguinte, olha, no ano da seca, Ele não deixará de dar o fruto. É isso é confiança. Se nós estivermos lá, plantado com o Senhor, essa confiança vai nos permitir passar por qualquer situação. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você vai viver amanhã, mas o que eu posso te garantir agora, é que se você confiar inteiramente no Senhor, você estará guardado nesse dia. Você estará guardado, você estará coberto pelo único que pode fazer qualquer coisa. Versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Deus muda um pouco aqui. Ele está falando ali de confiar e tal, e de repente ele fala assim, presta atenção, coração é sentimento. Não confie. E aí, em Lucas 6,45, Jesus está dizendo o seguinte, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que o seu coração, que está cheio, o coração. O nosso comportamento é fruto do que está no nosso coração. A nossa desconfiança é fruto daquilo que nosso coração está cheio. Entende isso? Então o que eu preciso buscar? Encher o meu coração, transformar o meu coração. É isso que todos nós precisamos aqui. Todos nós. Jesus, eu preciso do meu coração limpo. Eu preciso do meu sentimento limpo. Eu preciso que o Senhor me encha a tal ponto, sabe, de eu não permitir que esse coração e que esse sentimento fale mais alto do que a minha confiança. Porque o coração fala e ele é enganoso. Sem a intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, todas as vezes que nós seguirmos o nosso coração, nós vamos ser enganados por ele. Se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, se a gente não convidar ele para morar aqui com a gente, sabe assim, Jesus, eu preciso ouvir o Senhor. Espírito Santo, eu preciso, limpa os meus ouvidos, o meu coração, porque eu preciso te ouvir. Mais do que ouvir, porque ele continua falando conosco, sabe, destampa isso aqui, assim, porque eu preciso discernir o que você está falando, assim, eu preciso. E eu tenho certeza que ele fala conosco. Eu tenho certeza que ele fala com você. Ah, mas poxa, pastor, como é que o Espírito Santo fala? Ele vem, desce, aí aquele show pirotécnico. Não. Pode acontecer, glória a Deus acontecer. Mas não é assim que ele faz todo dia. É aquela vozinha aqui, sabe, assim. Eu vou contar um negócio para vocês bem rapidinho.
Essa semana, eu sabia que eu ia estar ministrando aqui, e eu falando com o senhor ali, senhor tal, e fez assim uma palavra na minha cabeça, assim, ó, puf. Falei, uau, pá, puf. Começo, meio e fim. Falei, uau, que bênção. Nem vou anotar porque eu não vou esquecer, imagina. Aí veio aquela vozinha e falou assim, anota. E eu, não, eu vou fazer um negócio aqui, sei lá o que eu estava fazendo, estava deitado, quase dormindo. Não anotei. Acordei no outro dia. Cadê a palavra, Jesus? Me perdoa, Jesus, devolve ela para mim. É bobo, eu sei que parece bobo. Eu de verdade não sei até agora se essa é aquela que ela tinha me dado ou não. Você tem uma ideia? Mas entende que o Espírito Santo fala com a gente? Não é o meu coração, não é o teu coração, não é a tua vontade, não é a tua barriga, não é. É o Espírito Santo falando, pedindo espaço. Só que esse espaço quem vai dar somos nós. Esse espaço é a gente lutar contra a nossa carne. E quem era a minha carne e minha humanidade? Talvez era o meu sono. Eu estava deitado, quase dormindo. Eu falava, eu não vou levantar agora, meu celular. É a humanidade. Eu confiei mais na humanidade. E na minha memória, ele falhou. Isso acontece com coisas tão bobas como essa. Imagine com coisas tão importantes como toda a nossa vida. Acontece também, não acontece? E Deus quer mudar isso aqui. Ezequiel 36, 26. Deus falando novamente. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Sabe quando essa promessa aqui foi cumprida? Quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu a oportunidade de nascermos de novo, de recebermos este novo coração que Deus tinha preparado para nós. E a gente tem acesso a Ele agora, não é amanhã, não é o ano que vem. Nós temos acesso a esse novo coração hoje, aqui, antes da janta. A gente pode ter isso na nossa vida, mas a gente precisa querer. Quando Cristo nos chama para fazer parte do seu corpo, Ele nos faz novas criaturas, e todas as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo. Então, um resumo de tudo que nós falamos aqui, se eu puder te dar um conselho, e se vale alguma coisa, algum conselho, não siga o teu coração. Não faça o que o teu coração manda. Ao invés disso, busque a Deus, para que Ele encha o teu coração, para que Ele transforme o teu coração, e aí, tudo daí para frente vai ser mais fácil, porque as tuas decisões vão ser tomadas com o coração cheio de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Esses dias nós estávamos conversando aqui numa reunião de liderança, e nós estávamos falando sobre cura, sobre libertação. E Deus estava falando comigo exatamente sobre isso, em algumas coisas tão simples, que às vezes a gente não se apega. Às vezes o apóstolo vem aqui na frente, no final do culto, e fala assim, quem está doente? Aí 1, 2, levanta a mão ali, de uma coisa muito grave. E eu falei assim para ele, eu falei para todo mundo que estava aqui, eu falei assim, sabe por que eu não sou curado da minha miopia, que é 0,7? Eu nem preciso de óculos para enxergar, estou chegando super bem aqui, nem para dirigir. Mas sabe por que eu não sou curado disso? Isso é uma doença ou não? Porque eu não confio. Porque eu confio que Deus pode curar um cego, mas Ele não pode tirar uma miopia de 0,7. Estão entendendo ou não? Ah, pastor, eu sei, mas é que eu tomo remédio para diabetes desde os 5 anos de idade. Então assim, não é nem doença, eu já tomo para, sei lá o que, eu tomo omeprazol. Isso não é doença. Sabe por que a gente não é curado e liberto? Porque a gente não quer. Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo que curava. E por que Ele não cura a nossa vida? Porque eu não confio simplesmente nele. Porque eu confio que Ele pode curar, ressuscitar um morto, mas a minha miopia de 0,7 não.
Poxa, por que não? Jesus, eu não quero mais usar óculos. E não é por vaidade, não é. É porque eu preciso confiar que Ele pode fazer tudo. E glória a Deus, se Ele não me curar também, tudo certo. Mas vocês estão entendendo o ponto? Se nós estivermos com o nosso coração cheio dEle, quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós pedirmos alguma coisa, vai ser conforme a vontade dEle, e não mais conforme o nosso coração. E é por isso que Jesus diz assim: olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Lembra disso? Por que nós pedimos mal? Porque nós pedimos conforme a nossa vontade. Então a minha vontade é ter mais dinheiro no banco. Não é a sua também, não é não? A minha vontade não, mas quando eu estiver cheio, e eu ouvir a voz de Deus falando assim: e aí filho, o que você quer? Eu não vou mais pedir dinheiro, eu vou falar: Senhor, eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero que, assim, é isso. E Deus vai falar assim: isso, essa é a minha vontade, vem filho, recebe. E Deus está falando hoje aqui, essa noite, Ele está perguntando para nós aqui: o que queres que eu te faça? Mas a gente vai receber, sabe por quê? A gente só vai receber se o nosso coração estiver ligado nele. Porque senão, vai ser mais uma noite que eu vou estar aqui e vou falar assim: Jesus, eu quero mais. Nossa, estou com fome, o que será que tem de janta hoje? Nossa, será que vai acabar? Entende? Hoje é um dia especial, um dia de comunhão. Mas muito mais que a comunhão que nós vamos ter entre nós aqui, que nós vamos comer todos juntos, é um dia que o Senhor quer se aproximar mais do nosso coração, se aproximar mais da sua vida. Então feche seus olhos um instante aí.